E aí, turma da EJA, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Porque eu, Andresa Sacramento, quero junto com vocês continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai tratar da unidade temática números. O conteúdo de hoje eu trago para vocês porcentagem e sua representação numérica através da resolução de problemas. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, a décima parte, quarta parte, metade, 3/4, em situações cotidianas, né? Tem outras situações aí de frações, que vocês estão vendo aqui que eu coloquei, etc. Mas a gente vai tratar hoje especificamente dessas representações. Mais precisamente, o 25%, o 50% e o 100%, tá? Esse aí a gente vai se deter mais a ele. Eu vou trazer um exemplozinho aí do 10% e vou deixar para vocês pesquisarem um pouco o 75%. Beleza? Porque nosso tempo é curto, então para que a gente possa ter uma aula aí que vocês consigam compreender e entender e que fique também um spoilerzinho para vocês pesquisarem mais, a gente vai fazer dessa forma. Beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar, porque eu quero que você saia daqui pensando e compreendendo o que eu trouxe para você. Então, vamos pensar um pouco. Imagine que em uma rua moram 80 pessoas. Destas 80, 20 são crianças. Determine a porcentagem que as crianças representam em relação ao número de moradores. Qual a cor do retângulo que representa as crianças em relação ao número total de moradores da rua? E qual a cor do retângulo que representa o total de pessoas? Ô, professora, não tem nenhuma imagem aí de retângulo nem nada. Calma que a gente vai compreender, porque vai fazer parte aí, eu trouxe essa representação para que vocês possam compreender porque eu estou trazendo essa representação do retângulo. Beleza? Então, vai pensando e na sequência a gente vai entender todo o processo do problema. Então, para a gente poder tratar de porcentagem, eu preciso reprisar aqui para vocês frações. Lembra de uma aula nossa em que a gente tratou, né, do tema frações? Então vamos lá, vem comigo para a gente entender melhor. Então frações, a gente precisa levar em consideração, né, a representação dela. Vocês estão vendo aí que a gente tem uma fração A sobre B, né? E aí a gente pode ver essa representação da seguinte forma, onde A é o numerador e B o denominador, tá? Então, a gente está vendo essa representação e precisa ter a noção de que o termo superior vai ser sempre chamado de numerador, enquanto o termo inferior, denominador. Mas, professora, essa relação aí da fração, a senhora explicou que tem uma relação com divisão. Isso, é importante a gente lembrar disso. E é importante a gente lembrar também que no denominador eu não posso ter o zero, né? Posso ter qualquer número no denominador, menos o zero. E que a divisão de uma fração ela pode dar um número inteiro ou um número decimal. E aí vai depender da divisão dos seus termos, né? Da divisão do numerador pelo denominador. Beleza? Então vamos seguir para a gente compreender. Lembrando também o que cada um indica, eu trouxe aqui essas representações que a gente já viu em outra aula, mas é importante relembrar. Aí trouxe o exemplo aí 2/3, em que 2 é o meu numerador, o tracinho, né, que está aí dividindo, né, separando o termo superior do termo inferior, né, a gente tem aí o traço de fração, e o 3 aí o denominador. Então, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador indica quantas partes foram consideradas do inteiro, né? E o traço de fração indica que eu vou fazer uma divisão. Então, aí eu tenho 2/3, né? Essa representação para a gente poder compreender. Mas, professora, até agora eu não estou entendendo a relação que a senhora quer fazer com frações. Vamos seguir? Que você vai compreender. Então, se liga aí na dica para que você possa compreender melhor. Então, no denominador, sempre o denominador será diferente de zero, tá? Eu não posso ter zero aí no denominador, então não vai configurar uma fração. Então, vamos lá.
Lembrando aí da questão de frações de parte de um inteiro, né? Levando essa consideração da fração como parte de um inteiro. Então, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Então, se eu faço aí essa representação do chocolate, né? Em que tem três divisões. Vejam aí que está aí escrito na barrinha, em cada pedacinho, 1/3. Por quê? Porque é uma parte do todo, tá? E aí eu estou tirando 1/3 do chocolate. Então aí a gente tem o quê? Se eu fizer essa junção aí, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, que relação eu vou ter aí? Né? 3/3. Por que 3/3, professora? Porque adicionando os números que estão no numerador, eu vou ter 3. 3 sobre 3 vai me dar 1 inteiro. Por quê, professora? Porque 3 dividido por 3, 1. Tá? A gente faz essa relação para poder compreender essa parte do todo, do inteiro, tá? Do número inteiro. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, essa fração aí, 1/3, é a fração do inteiro. Beleza? Deu para compreender e lembrar? Vamos lá agora trazer aí algumas frações que vão nos ajudar a relação com porcentagem. Preste bem atenção nessa figura. Preste atenção às barrinhas aí, tá? Aos retângulos, para o nosso problema lá. Lembra que ele pediu para saber qual é o retângulo que representa o total de pessoas, né, que moram na rua e o total de crianças? Então, vamos fazer essa relação aí. Essa barrinha verde, que tem aí o número 1, é o meu inteiro. Vamos supor que seja o meu inteiro, tá? A representação do 1 já dá essa representação de inteiro. Lembra lá do que eu falei? 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Vou repetir o denominador, que é o 3. O numerador, eu somo os 3 número 1 que estão aparecendo lá. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Beleza? Deu para entender? E aí eu tenho o inteiro. Na segunda, a gente vê aí a fração 1/2. Ô, professora, por que 1/2? Porque eu peguei o inteiro, dividi em duas partes. Meu denominador não é a divisão de partes iguais do inteiro, então o número 2 foi para o denominador. E o 1 é que identifica uma parte, né? A fração que faz parte desse inteiro, 1/2. E aí, na de baixo, o amarelo, foram divididas em 4 pedaços, né? Aí a parte do inteiro dividimos em 4 pedaços. Então, a gente tem o quê? 1/4, porque 4 pedaços que foram divididos no inteiro, que aí está no denominador, e o 1, né, que representa uma parte do inteiro. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Preste aí atenção a isso. Agora vamos fazer essa relação da porcentagem? A porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração. Por quê? Já pensa comigo. Se liga aqui em mim, para você pensar. Pensa no valor 100%. Sempre para calcular a porcentagem, eu tenho que ter como referência 100%, tá? Se liga nesse valor, 100%. Olha o som da representação dessa porcentagem, 100%. 100%. Eu estou dividindo 100 por 100, tá? O porcento dá essa ideia de porcentagem e de que eu estou dividindo por 100. Então, preste atenção na tela para ver como fica essa representação. O 100% é a mesma coisa de 100 sobre 100. Ô, professora, 100 dividido por 100 vai dar 1 inteiro. Então, o 100% dá a ideia de inteiro, tá? E aí, por que a senhora colocou a fração 1 sobre 1? Porque tem uma dica para dar a vocês que eu vou iniciar já a partir daqui. Eu posso encontrar frações equivalentes, tá? À fração que eu estou trabalhando. Se o meu numerador e o meu denominador forem múltiplos, né, valores que podem ser divididos por um mesmo número, então eu posso fazer essa simplificação. Então, o 100 aí não é dividido por 100, eu vou ter 1 no numerador. O outro 100 não é dividido por 100 também, eu vou ter 1. 1 sobre 1, 1. Dá no mesmo. Ou você pode fazer direto, porque os dois são iguais, então 100 dividido por 100, 1. Beleza? Tranquilo? Como eu disse, a gente pode encontrar um número inteiro como resultado na divisão da fração, ou pode encontrar um número decimal. Beleza? Pronto? Tranquilo? Então, vamos seguir. Olha aí a representação do 100%, né? O retângulo verde. Beleza? Vamos seguir. Então, presta bem atenção agora.
O que eu quero que vocês compreendam aqui é essa relação do 1/2. Por que esse 1/2? Que relação eu vou fazer? Pensa lá no 100%. 100% dividido por 2. Lembra lá de metade na divisão? Todo número dividido por 2, eu vou encontrar a metade, não é verdade? 8 dividido por 2, 4. 4 mais 4 não é 8? Então, 4 é a metade de 8. Então, vamos supor aqui 100, como número normal, sem ser a porcentagem, dividido por 2. Eu vou ter o quê? 50 e 50. Então, eu vou ter a metade. Então, vamos ver essa relação aí. O 50%, transformando ele numa fração, que não é 50%, 50 por 100, tá? 50 dividido por 100, simplificando, eu poderia aí dividir automaticamente por 50, mas eu quis fazer as frações equivalentes para que você pudesse compreender. Então, eu dividi primeiro por 10, 50 dividido por 10, 5, 100 dividido por 10, 10. E aí eu continuei, 5 dividido por 5, 1, e 10 dividido por 5, 2. Ou você poderia fazer direto por 50 aí e chegava a 1/2. Então, a gente pode ver aí a relação que o retângulo verde é o todo, tá? E o 1/2 aí, o vermelho, o retângulo vermelho, que está aí dividido entre 1/2 e 1/2, é o meu 50%. Beleza? Vejam aí a relação da fração 1/2 com 50% e por que essa fração vira 1/2 em relação a 50%. Tá? Que é essa transformação da porcentagem em fração, e aí eu faço a simplificação da fração para encontrar a fração equivalente, tá? Então, vamos seguir. E aí, vou para um exemplo aí de metade, para a gente compreender esse 50%. Ana tem 12 balões. A metade dos balões são amarelos. Quantos balões amarelos ela tem? Então, vamos lá. Metade dos balões. Se é metade, eu vou dividir por 2. Então, para achar a metade, divide-se o número por 2. E aí a gente tem o quê? 12 dividido por 2, 6. Qual é a metade de 12? 6. Então, a metade dos balões amarelos são 12. Então, Ana tem 6 balões amarelos. Beleza? Deu para compreender a relação de metade? Então, dividido por 2, eu tenho metade. Então, se eu tenho essa relação de 100% e a fração 1/2, é que eu estou dividindo esse 100% pela metade. Então, eu tenho 50% e 50%. Beleza? Então, a metade de 100 é 50%. Vamos agora para a representação do 1/4, né? Ô, professora, se lá o 1/2 é 50%, 1/4, vamos supor que seja a metade de 50%, né? Então, vamos supor aí 25%. Isso mesmo. 25% vai ser igual a 25 sobre 100. E aí eu faço essa divisão por um mesmo valor em que a minha fração no denominador fique 1, né? Ou próximo dela não ter mais como simplificar, tá? Então, no meu numerador, eu preciso que fique 1 ou um número que eu não consiga mais simplificar, tá? Então, 25 dividido por 25, 1, e 100 dividido por 25, 4. E aí, qual é a representação que a gente tem de 1/4, né? Levando lá para a quarta parte, vejam a relação. Lá ele pediu para fazer a relação do 10%, do 25% no início, né? Do 50% no nosso início de ver o que a gente ia estudar, para fazer a relação com a fração 1/2, 1/4. Então, 1/2 eu já sei que é relacionado ao 50%. 1/4 relacionado a 25%. Por quê? Vamos somar aí 25% mais 25%, não vai dar 50%? Juntando esses 1/4 com mais 1/4 aí, eu vou ter quem? 1/2? Né? Opa, professora, não, vou ter 2/4. Mas vamos simplificar, né? Porque a senhora explicou que soma 1/4 mais 1/4, repete o denominador, aí eu sei que tem 2 pedacinhos desse aí, vão ser 2/4. Mas aí simplifica, 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2, 1/2, tá? Então, juntando aí 25% mais 25%, eu tenho 50%. Entendeu a relação? Então, aí 1/4, 25%. Então, a quarta parte dos 12 balões de Marina são verdes. Quantos balões verdes Marina tem? Opa, já apareceu 25% ali, que não era para ele aparecer, mas é 25% sim. Por quê? O que é que a gente vai fazer para encontrar a quarta parte? Dividir por 4. Então, para achar a quarta parte, eu divido o número por 4. Então, 12 dividido por 4, 3. E aí eu tenho o quê? 3 balões verdes que Marina tem.
Beleza? Então, dividir por 4, eu tenho aí meu 25%. Tá certo? Deu para entender? Então, a fração 1/4 relaciona-se com 25%. Vou dar um spoilerzinho da 10ª parte, rapidamente, porque nosso tempo está chegando ao fim. E vocês vão pesquisar, como eu falei, lá o relacionado a 3/4, tá? Que foi o único que eu não vou falar aqui hoje. Então, a gente vai falar do 1/10. 1/10 relaciona-se com a 10ª parte. Tenho 20 livros. Qual é a 10ª parte que representa a quantidade destes livros? Então, vamos ver aí. Para achar a 10ª parte, eu vou dividir o número por 10. Então, para achar a 10ª parte, eu preciso dividir por 10. Eu vou ter que porcentagem? Calminha aí. Vamos lá dividir. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, veja que eu encontrei aí a 10ª parte. Então, eu tenho 2 livros que representam essa quantidade da 10ª parte. Beleza? Deu para entender? 10ª parte divide por 10. Vamos seguir. Na 10ª parte, o que é que a gente pode perceber? 10% representa 1/10. Por quê, professora? 10 sobre 100. 10 sobre 100, eu vou poder dividir, vai dar um número decimal. Mas aí eu quero em formato de fração. Então, eu divido 10 por 10 e 100 por 10, que eu vou ter 1/10. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? E aí, olha a representação do 1/10. 10 quadradinhos aí, ó, divididos, né? A gente vê aí no retângulo laranja, eu tenho 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu pegar uma representação só, um quadradinho só, eu tenho 1/10. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir. Então, aí é meu 10%. Eu espero que você tenha entendido. Lembrando, eu não falei do 75%, eu não falei do 3/4. Vê lá a relação que os dois têm, a fração 3/4 com os 75%. Que a gente vai fechar aí nessa explicação, porque para solucionar o meu problema aqui, eu só vou precisar do 100% e preciso descobrir quem é esse 20 aí, essa quantidade de crianças, que porcentagem ela se relaciona e que fração ela representa. Beleza? Vamos lá? Então vamos compreender. Lembrando, retomando o que a gente falou, tem 80 pessoas, né, que moram numa determinada rua. E eu preciso saber, sabendo que tem 20 crianças, eu preciso saber a porcentagem relacionada às crianças. Beleza? Então vamos lá. E saber qual é a cor do retângulo que representa o total de moradores. Lembra lá, o total todo, tá? Lembra de total, lembra de todo. Aí a gente já consegue fazer a relação dos 100%. Isso aí já está bem prático. E as 20 crianças, qual é o retângulo que representa, né, esse total de crianças? Então, a gente precisa fazer essa relação. Deu para entender? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai solucionar aqui agora? Primeiramente, a gente pode fazer até mentalmente aí esse cálculo, né, de divisão, tá? Podemos descobrir que 20 é 1/4 de 80. Por quê? Porque eu vou dividir 80 por 4. Lembra lá da representação de 1/4, né? Da representação da quarta parte. Então, eu posso dividir 80 por 4. 80 dividido por 4 vai ser igual a 20, tá? Por que, professora, mentalmente? Vamos facilitar? Esquece o zero? Faz 8 dividido por 4, não vai dar 2? 2, juntou o zerinho, fica 20. Não esquece dele, a gente tira só para facilitar, porque aí eu estou dividindo com o zero, esqueço ele, calculo só aí o algarismo que está na dezena com o 4, e aí volto o zero para a sequência. É uma forma de você calcular mentalmente. 80 dividido por 4, 20. Beleza? Então, sabendo que 1/4 é o mesmo que 25%, olha que representação eu fiz aí. 20 sobre 80. Ô, professora, por que a senhora colocou 20 sobre 80? Porque eu quero saber a fração, né? Se eu tenho um todo, 80 me diz que é o todo, que é o inteiro. Então, eu vou botar lá no denominador. Lembra da divisão do inteiro em partes iguais? Vamos supor que eu dividi lá em 80 partes iguais, que eu não estou tratando com pessoas, eu estou tratando aí com uma representação de um retângulo que eu vou dividir em 80 partes iguais. Então, 80 vai ficar no denominador.
E o 20 é a quantidade de crianças, é uma parte dos 80. Então, 20 sobre 80, a gente vai ter o quê? 1/4. Como a senhora simplificou isso, professora? Simples. 20 dividido por 20 vai dar 1. 80 dividido por 20, 4. Facilita para mim, professora? Corta o zero. Vamos dividir aí 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Tá? Então, você vai achar aí a forma que você quiser achar para simplificar essa fração. Ah, porque a senhora cortou o zero? Porque não está igual no numerador e no denominador? Então, vai facilitar o meu cálculo. Mas preste atenção, nem em todos os casos assim pode dar certo, né? Então, você vai precisar aí perceber se precisa simplificar ou não, se aquele número vai ficar, poderia ter aí 30 sobre 40. E 30 não é um número que vou dividir pelo mesmo valor que 40 pode ser dividido, né? Só por 10, né? Eu posso dividir só por 10. 30 por 10 e 40 por 10. Mas eu não tenho um número que faça com que o 3, em vez de ficar na fração nova 1 e o denominador com outro valor. Beleza? Então, aí você tem que ver essa relação direitinho para saber com qual você vai dividir. Mas mesmo assim, se eu tivesse 30 sobre 40, tirando os zeros, eu tenho 3/4. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir. Tá? Então, aí o que é que a gente tem? Olha a representação do inteiro retângulo verde e olha a representação do retângulo amarelo, 1/4. Então, o que é que a gente pode entender aí e trazer como solução do nosso problema? 80 é o meu 100%, então eu tenho o retângulo verde. 80 dividido por 4 vai dar 20. 20 é 1/4 de 100%. Por quê, professora? Vamos fazer lá a relação. Se eu estou dizendo que a quarta parte é dividido por 4, eu estou fazendo a relação com 1/4, beleza? E aí, 25% vai ser igual a 25 sobre 100, aquela representação que a gente trouxe lá, vai ser igual a 1/4 de 100%. Beleza? Deu para entender? Então, a nossa representação aqui do 20 é igual a 25% de 80. Eu tenho a representação amarela como 1/4. Deu para entender? Vamos seguir. Então, a nossa resposta, 20 crianças, 25%, retângulo amarelo. 80 pessoas é o meu 100%, retângulo verde. Deu para entender? Todo mundo compreendeu? Então, eu espero ter deixado aí para vocês essa ideia. Lembrando, não falei do 75%, não falei do 3/4. Vai lá pesquisar, ver a relação, como você pode identificar a relação que a fração 3/4 tem com 75%. 1/10 não apareceu aí no problema, mas a gente deu um spoilerzinho, pesquisa mais sobre ele, porque é importante. Então, se liga na tela para a gente entender um pouco o que a gente compreendeu hoje. A gente hoje compreendeu a relação que existe em algumas porcentagens e suas frações equivalentes, tá? Então, 1 é igual a 100%, que é o meu inteiro, tá? 50% é 1/2, tá? Porque eu dividi por 2, pela metade. Então, liga lá, metade a 1/2, tá certo? E esta é uma forma que utilizamos para apresentar a relação de equivalência entre 1/2 e 50%. No 25% aqui, que tem a relação com 1/4, essa é uma forma que utilizamos para apresentar a relação de equivalência entre 1/4 e 25%. Então, aí no problema que a gente trouxe aí a relação de 1/4, né, e 100% aí relacionado ao total de pessoas, o 100%, e 1/4 relacionado ao total de crianças, que foi 20. Então, fica aí mais esse conhecimento para vocês, as referências da aula de hoje, e eu só tenho a agradecer. Vai aí o meu abraço para você, porque eu espero que na próxima terça-feira você esteja aí na mesma hora, nesse mesmo local, para que a gente possa interagir um pouco mais com as aulas de matemática. Até lá, eu te aguardo na próxima terça-feira.